5% da população, ou uma em cada 20 pessoas, afirma ter vivido uma experiência de quase morte. No entanto, também foi descoberto que uma porcentagem ainda maior passou por experiências infernais. Existe um grupo de pessoas que vivencia EQMs, experiências de quase morte em diversas cosmovisões religiosas, e elas parecem relatar as mesmas experiências típicas. Uma luz brilhante, um túnel e uma sensação de paz. Mas isso acontece nos primeiros minutos. O que acontece quando você fica morto por um período mais longo? Todos nós temos que enfrentar a morte, senhoras e senhores. Mas se não nos acertarmos com Deus nos termos dele, e não nos nossos, o destino que nos espera é absolutamente horrível. O que ocorre quando morremos? Essa é a pergunta eterna com a qual os seres humanos têm lutado por milênios. Agora, se você é cristão, tem uma resposta baseada na Bíblia. Mas e se eu lhe disser que as experiências de quase morte de pessoas que desconhecem Deus, na verdade, corroboram o que Jesus disse na Bíblia? Estamos prestes a abordar esse assunto, mas primeiro, bem-vindo ao Wise Disciple. Meu nome é Nate Salah e estou aqui para ajudar você a se tornar o cristão eficaz que nasceu para ser. Isso inclui entender como as experiências de quase morte confirmam o que a Bíblia diz sobre a morte e a vida após a morte. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E se você achar este vídeo útil, por favor, compartilhe com alguém, pois isso ajuda a divulgar este ministério. Em um estudo você sabe, e mais uma vez eu digo, que as pessoas que tiveram experiências de quase morte relutam em se manifestar, porque essa é uma experiência sagrada, difícil de descrever em nossa sagrada. Termos tridimensionais. Portanto, elas não costumam se expor facilmente. Mas mesmo entre aquelas que se manifestaram, 23, segundo um estudo, falaram sobre ter vivenciado uma experiência infernal em algum grau. Essas experiências são comuns. Este estudo, realizado pela Academia Europeia de Neurologia em 2019, abrangeu 35 países e descobriu que 5 da população, ou uma em cada 20 pessoas, afirma ter tido uma experiência de quase morte. Mas também identificou uma porcentagem ainda maior que teve experiências infernais ou negativas. Então, é importante entender essas experiências também. Dizer experiência negativa é uma coisa, e chamar de infernal é outra totalmente diferente. Especialmente se queremos entender se há uma conexão entre as experiências de quase morte e a Bíblia. Atenção às experiências e vamos consultar as Escrituras ao longo do caminho para ver se há paralelos aqui. Curiosamente, Jesus falou muito sobre o inferno, como algo real. Não como uma tática de medo, mas mais como um aviso. Essa é a realidade. O que ele veio fazer foi garantir que ninguém iria para lá. Rápido. Tenho 2 trechos para vocês onde Jesus descreve o inferno. Veja isso. Mateus, capítulo 25, versículo 30. Esta é parte de uma história que Jesus está contando. Mas isso é o que ele diz. Lançai fora o servo inútil na escuridão exterior. Ali haverá choro e ranger de dentes. Novamente, no versículo 41, ele dirá àqueles à sua esquerda: isso é no final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Além disso, veja isto, Marcos 9, 43. E se a sua mão te faz pecar, corta. É melhor entrares na vida manco do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Já temos algumas descrições aqui onde Jesus está descrevendo algo. Ele estava alertando explicitamente as pessoas para evitarem esse destino final, para se arrependerem e voltarem a Deus e serem salvas. Mas isso corresponde ao que as pessoas experimentam quando morrem? Vamos descobrir. Por exemplo, eu entrevistei um ateu, um professor universitário titular que era um professor de arte e estava fazendo um passeio com alunos na Europa, na França. A sua aorta se rompeu. Normalmente você tem cerca de 5 a 6 horas antes de morrer.
porque todo o conteúdo está se espalhando pela sua cavidade. E era um fim de semana, então não conseguiram encontrar um cirurgião na França. Depois de 8 horas ele morreu. Agora achava que quando você morre é só desconectar o computador. A tela fica em branco, não há nada. Isso não foi o que aconteceu. Em vez disso, ele disse que estava parado ali ao lado da cama. Ele sentiu o pior que já havia sentido na vida. E de repente, ele se sentiu maravilhoso. Ele nem sabia que estava morto. Ele não percebeu que estava morto, porque estava pensando. Algo aconteceu. Eu me sinto maravilhoso. Ele sentiu esses novos sentidos. Um grupo de pessoas, então, entra no corredor e ele consegue vê-los no corredor. Eles estão chamando por ele. Eduardo, venha conosco, ele disse. Estou doente, preciso de um cirurgião. Você sabe que era isso que ele estava esperando. E eles disseram, nós sabemos, conhecemos tudo sobre você. Venha conosco. Você não quer que a gente te ajude. Nós vamos ajudar você. Vamos lá. Estamos esperando há muito tempo. Venha conosco. Então essas não são pessoas que ele conhece. Parecem estranhos. Agora isso não é o que todo mundo vive. Às vezes as pessoas veem parentes falecidos e outros. Mas para esse homem não foi o caso. Parece que ele nem sabe que está morto ainda. Ele só sabe que está se sentindo maravilhoso. Ok, só um momento. Gosto de destacar que nem toda experiência de quase morte é tão profunda quanto as outras. Ou seja, nem todos os elementos estão presentes. Algumas pessoas têm apenas uma experiência fora do corpo e depois voltam. Essas experiências podem ser interpretadas de milhões de maneiras, certo? Milhões de visões de mundo podem entrar nessa. Se Eduardo tivesse nesse momento voltado para o corpo e sido ressuscitado, provavelmente teria interpretado assim. Ei, está tudo bem. Ateus vão para o céu. É uma sensação ótima. Tem gente legal. Está tudo bem. Mas isso não aconteceu. Aliás, há um grupo de pessoas que experienciam EQMs dentro de todas as visões religiosas. E elas parecem falar das mesmas experiências típicas. Uma luz brilhante, um túnel e uma sensação boa. Mas isso acontece nos primeiros minutos. E como Burke diz, se essa for toda a experiência, bem, você pode interpretar isso dentro do seu próprio sistema de crenças. Mas olha na estado e nós nada nisso chamar de estresse. Medo, direcionar. Isso é assustador, tu por... Então, ele começa a seguir essas pessoas e, novamente, tempo e até distância não funcionam da mesma forma do outro lado. Não que eu entenda completamente, só faço uma analogia. Pense, por exemplo, em ir daqui para Austin, Texas, onde eu moro. De Nashville a Austin é uma longa distância, certo? É um voo de 2 horas. Mas e se eu pudesse apenas pensar nisso, estar lá? Qual seria a distância agora? Pois é, de repente a distância não significa o mesmo do outro lado. Então, ele não conseguia perceber isso e continua seguindo essas pessoas. Aos poucos, começa a perceber que estão enganando ele. Elas começam a zombar dele. Estão o xingando. Tem toda essa situação. E ele começa a entender que aquilo não é bom. Então, ele percebe que está naquela escuridão. E ela vai ficando cada vez mais escura. Ele tenta dizer, ei, eu quero voltar, e eles dizem, você não vai a lugar nenhum. Começam a empurrar e agredir, e ele está em uma escuridão que ele chama de mais escura que o preto. Já ouvi pessoas dizerem isso com frequência. Ouça atentamente as palavras de Jesus ao descrever o inferno. Mateus 22, 13. Então o rei disse aos assistentes, amarra esta pessoa mãos e pés, lance-a nas trevas exteriores. Nesse lugar haverá choro e nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Portanto, isso está de acordo com o que lemos antes. Agora, se você juntar todos os descritores que Jesus usa para caracterizar o inferno,
Acredito que você perceberá rapidamente que ele está descrevendo algo sobrenatural que não pode ser totalmente capturado na linguagem cotidiana. Mas a escuridão é definitivamente algo que Jesus usa para descrever o inferno, e foi isso que este professor ateu experimentou quando faleceu. Pessoas que talvez fossem pessoas, talvez não, o atraíram para fora do seu corpo e começaram a zombar dele e a atormentá-lo, enquanto ele se movia cada vez mais para dentro da escuridão. Mas na verdade fica até pior do que isso. Jesus chamou de trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes. Isso significa que, bem, eu sei. Imagino que seja simplesmente horrível. E foi isso que ele experimentou. Então, ele finalmente percebeu que estava sendo enganado por essas criaturas que ele não conseguia ver completamente porque estavam meio encobertazais. Mas agora está escuro e ele não consegue vê-las, mas pode senti-las. Elas começam a atacá-lo e ele começa a tentar lutar para escapar. Elas simplesmente... E elas estão se divertindo. Eu conversei com ele sobre isso 4 vezes e ele começou a descrever. Então ele me diz, eu não consigo ir mais longe, porque ele tinha PTSD por causa disso. A cada vez que você o entrevistava, ele não conseguia ir além. Havia um certo ponto em que ele dizia, eu não consigo ir mais longe, porque estava demorando muito. Ele tinha o que, você sabe, os veteranos chamariam de PTSD, porque é real. É mais real do que isto, aliás. Quando Jesus descreve o inferno, ele insere uma referência em suas descrições que nos leva de volta ao Velho Testamento. Eu mencionei essas coisas antes, mas trago isso à tona para dizer que o conceito de ranger de dentes, tendemos a pensar nele em termos de pessoas fazendo careta de dó. Eles estão rangendo os dentes porque estão sentindo dor. O salmista, de onde Jesus retira, na verdade, o descreve em um contexto completamente diferente. Veja isto. Este é o Salmo 35, e esta é uma pessoa justa que se lamenta por sua situação. Veja isto. Mas ao meu tropeço, eles se alegraram e se reuniram. Eles se reuniram contra mim, miseráveis que eu não conhecia, me atacando sem parar. Como zombadores profanos em um banquete. Ele rangem os dentes contra mim. Assim, nesse contexto, o ranger de dentes não deve descrever o que as pessoas fazem como reação à dor. É uma forma de zombaria que pessoas ímpias fazem ao atormentar alguém. É isso que Jesus disse que vai acontecer no inferno. Mas espere um segundo. Isso soa familiar para você. Essa foi a experiência de um ateu. A experiência de quase morte deste homem, não é? Como pode um ateu que teve uma experiência de quase morte passar pela mesma coisa que o salmista escreveu há milhares de anos? Que Jesus usou para descrever o inferno há milhares de anos? Isso é interessante e eu acho que é um ponto muito importante a ser notado. O que está por vir é melhor do que o melhor que já experimentamos, mas o que está por vir também é pior do que o pior que já experimentamos. Eu acredito que estamos em uma tempestade, você sabe, uma cápsula do tempo com um propósito. Estamos em um tempo de escolher. Estamos em um tempo de decidir a qual reino queremos pertencer. É eu e meu reino, e eu mando, porque, ao que parece, é isso que o inferno é. O inferno é a criatura querendo ser Deus, e é dominar ou ser dominado. Isso é o que Moisés quis dizer quando disse. Isso é Deuteronômio 30, 19. Eu chamo o céu e a terra para testemunhar contra vocês, hoje que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam amando o Senhor seu Deus, ouvindo sua voz e se apegando a Ele, pois Deus é a sua vida e a duração dos seus dias. Para que você possa habitar na terra que o Senhor jurou a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, para dar a eles, a Bíblia continua dizendo que nossa vida é como um vapor que desapareceu. Isso significa que o que fazemos aqui hoje importa.
enquanto você ainda tiver ar nos pulmões hoje. O que você faz agora e como responde a Deus e a sua palavra, agora pode fazer a diferença para o resto de toda a sua vida. De qualquer forma, todos nós temos que enfrentar a morte, senhoras e senhores. Mas se não acertarmos com Deus nos seus termos e não nos nossos, o destino que nos espera é absolutamente horrível. Isso é o que Eduardo percebeu neste lugar. Foi realmente interessante porque ele disse, quer dizer, primeiro de tudo, imagine a pior cena de prisão como a pior. Eu, anos atrás, vi um filme, Expresso da Meia-Noite. Você já viu isso? Não, eu não vi. Ah, a prisão turca. Você sabe, apenas sendo brutalizado e estuprado diariamente. E todo tipo de... É um filme bem horrível. Isso era o que estava acontecendo. E então, e apenas sendo eviscerado. O que ele disse, várias coisas que ele disse que eram interessantes, ele disse, eu percebi que eles eram como eu na terra. Cheguei a um ponto na minha vida em que pensei que o maior e mais forte urso da floresta vence. E era assim que eu vivia, ele disse. Eu não era bom com meus, não fui legal com meus alunos. Eu estava totalmente focado em mim e construindo meus monumentos para mim mesmo e meu ego. Eu traí muito minha esposa. Era tudo sobre mim, ele disse. O que percebi é que essas pessoas eram como eu na terra. Mas quando o bem desaparece, isso simplesmente desce uma espiral cada vez pior. C.S. Lewis explora esse conceito em O Grande Divórcio. É um livro brilhante. Eu encorajo todos a lerem. É uma leitura bem rápida, mas o ponto é claro. Se as portas do inferno fossem abertas por um dia e as pessoas no inferno fossem enviadas ao céu, simplesmente pegando e largando elas no céu, ainda assim as rejeitariam. Por quê? Bem, porque a natureza delas foi moldada por milhões de decisões de rejeitar o bem, rejeitar Deus e ser repelido por o céu de Deus. Isso realmente toca na questão que algumas pessoas têm sobre por que o inferno é eterno. A resposta é que as pessoas no inferno ainda rejeitam Deus a cada momento. Mesmo imersas nas consequências de seus próprios pecados, recusam-se a se submeter. Parece que a experiência de quase morte deste homem segue essa linha. Então ele está neste lugar e isso é realmente fascinante. Ele ouviu, ele disse em seu plexo solar, porque ele ainda era ele mesmo. Ele disse que ouviu. Ore a Deus, seu primeiro pensamento foi, eu não acredito em Deus. Ele sente isso novamente. Ore a Deus, e ele pensa, eu não. Ele está lutando. E isso é algo muito importante, Bruno, porque o ego pode nos aprisionar e ninguém mais aqui está literalmente em um lugar infernal passando pelas piores coisas que você pode imaginar. E ele está ouvindo isso. Ore a Deus, mas está lutando. Isso é 2 Coríntios 10, 5. A propósito, essa é a prisão da qual somos ordenados a libertar as pessoas. É a prisão da mente. Você se lembra desse verso? 2 Coríntios 10, 3. Pois embora andemos na carne, não estamos travando guerra segundo a carne, pois as armas da nossa guerra não são carnais. Mas aqui está. Elas têm poder divino para derrubar fortalezas, para destruir toda argumentação e toda opinião altiva que se levanta contra o conhecimento de Deus, e para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas ou prisões, certo, que Paulo menciona, são as fortalezas da mente. Eu já preguei sobre essa passagem. Então você sabe que está fresca. É por isso que, novamente, C.S. Lewis estava certo. Da perspectiva do habitante do inferno, não há um lugar onde prefiram estar, porque o oposto do inferno, que é o céu de Deus, é repulsivo. Simplesmente não é uma opção. Você pode perguntar, bem, como uma pessoa chega ao ponto de acreditar em algo assim? É através. Ouça-me bem, eu fui criado por hippies. Ouçam, senhoras e senhores. É por meio de 1 milhão de pequenas decisões, todos os dias, de rejeitar a Deus e sua palavra.
Tudo isso gera um efeito cumulativo que degrada a mente. Isso é claramente ensinado na palavra de Deus. E finalmente, na terceira vez, ele diz: eu nem sei o que orar, eu não sei. E começa a dizer coisas como: Deus abençoe a América e tua pátria. É de ti, você sabe. Ele está apenas juntando as coisas. Ele diz essas coisas, mas quando menciona o nome de Deus, as pessoas ficam mais irritadas e ameaçadoras. Mas ele também percebe que estão recuando. Então ele continua fazendo isso porque está funcionando. Depois, ele acaba sozinho lá e diz: por quanto tempo? Eu não sei. Ele disse que o tempo não funciona da mesma maneira. Pode ter sido décadas, mas ele estava apenas refletindo sobre sua vida e percebeu que do outro lado a verdade é a verdade. Não há como escapar. E ele diz: isto é, quem me tornei, isso é o que eu mereço. Mas ao mesmo tempo, ele não queria isso. Ele ouviu em sua alma a canção que ouviu quando alguém o levou à igreja quando era criança. Jesus me ama. Ele não conseguia se lembrar de nada além disso, exceto: Jesus me ama. Ele teve esse pensamento e agora acredita que Deus estava até nisso, tentando alcançá-lo, sabe? Nessa batalha que ele enfrentava em seu próprio espírito. Mesmo assim, ele finalmente chega ao fundo do poço. Sabe, todos nós precisamos tocar o fundo antes de olhar para cima. Este é um princípio conhecido na recuperação. Cada pessoa tem seu próprio fundo do poço, mas, muitas vezes, precisamos alcançar esse fundo antes de olhar para cima. Eduardo me disse: meu fundo do poço foi profundo. E ele grita, sabe, ele pensa consigo mesmo que Jesus exista. Porque ele se importaria comigo? Eu fui tão horrível. Mas no desespero ele simplesmente gritou: Jesus, salva-me. E ele disse que naquele escuro viu um ponto de luz vindo, ficando cada vez mais brilhante, até que ele descreveu como mais brilhante que o sol. Mas ele conseguia olhar para isso. Era hipnotizante, braços se estenderam para pegá-lo, para tirá-lo de lá, e então ele está diante desses anjos, sendo segurado por Jesus, que lhe faz uma revisão de vida. Agora, eu quero avançar um pouco porque, espere um momento, uma revisão de vida soa como o livro do Apocalipse. Então, deixe-me voltar. Não é interessante que um ateu que nem consegue lembrar as palavras, a letra de Jesus loves me, rejeitou Deus, viveu praticamente toda a vida assim? Eu nem sei se ele alguma vez leu a Bíblia. De repente, ele está tendo todas essas experiências que são incrivelmente bíblicas, que correspondem, linha por linha, ao que a Bíblia diz especificamente sobre o inferno. E então ele recebe uma revisão de vida. Isso é Apocalipse 20, versículo 11. Então viu um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Diante de sua presença, a terra e o céu fugiram e não foi encontrado lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Então, outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, de acordo com o que tinham feito. O mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Eles foram julgados, cada um deles, de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Isso corresponde ao que Jesus disse em Mateus 12, certo? Que os homens darão conta de cada palavra descuidada que pronunciaram no dia do juízo. Parece uma revisão de vida bem completa para mim. Sabe, isso é fascinante. A história parece tão inacreditável. É como se eu estivesse inventando isso. Mas após essa experiência de quase morte, este Eduardo, este professor universitário ateu com estabilidade, uma vez que você tem estabilidade, você não sai, você não pode ser demitido. É a posição mais segura que você pode ter. 2 anos depois da sua experiência de quase morte, ele deixa seu cargo de professor universitário efetivo para se tornar pastor cristão. Sua esposa se divorcia dele porque ainda é ateia e acha que ele enlouqueceu. Como você explica isso? O que ele diria é que, na presença de Jesus, ele está passando por uma revisão da vida.
Ele contou coisas muito interessantes. Teve um pai muito abusivo, que o espancava diariamente e o xingava todos os dias. Nada era bom o suficiente. Ele disse: "Sabe, eu estava vendo essas cenas da minha vida se desenrolarem e via que meu pai era uma pessoa horrível. Mas também percebi que era uma via de mão dupla, que eu ressentia dele e fazia coisas para provocá-lo e me rebelar contra ele. Ele disse que, nos momentos em que sempre pensava, eu sou a vítima, eu sou o bom, e todos os outros são os vilões. Entendeu que Deus quer que assumamos a responsabilidade por nós mesmos. Ele é quem vai assumir a responsabilidade pelo que é certo e errado, e quem é que é um sono todos atente por bastante separado do idado, quem é quem? O que todos podemos e devemos fazer é assumir a responsabilidade por nós mesmos. Então, ele, quando voltou, se reconciliou com seu pai. Seus irmãos e irmãs ficaram afastados dele por um tempo porque diziam: "Como é que você pode procurar por ele e se tornar amigo dele? Ele foi horrível." Essa é amor, a graça e a misericórdia de Deus fluindo através desse homem. Nós, cristãos, sabemos o que isso significa, certo? Porque vemos uma vida transformada, a vida de alguém que claramente encontrou o Deus vivo. Amém. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Tudo bem. Recomendo muito que você assista a entrevista completa. Acho incrível. Às vezes chega a ser assustador e ao mesmo tempo reconfortante, no sentido de que vemos o Deus da Bíblia agindo na vida de algumas pessoas, até mesmo em seus últimos momentos, aparentemente. Então, definitivamente, confira. Vou deixar o link da entrevista aí embaixo. Mas agora é sua vez. O que você pensa sobre experiências de quase morte? São relatos verdadeiros de pessoas indo para a vida após a morte? Ou existe outra explicação? Me conte nos comentários abaixo. Eu adoraria saber a sua opinião sobre isso. Ei, já que você chegou até aqui, que tal se juntar à minha comunidade no Patreon? Hoje é o dia. Você pode ler a Bíblia comigo, assistir a esses vídeos antes de serem lançados no YouTube, participar de transmissões ao vivo, exclusivas, ou treinamentos, ou conversar comigo individualmente. O link do Patreon está aí embaixo. Eu vou voltar em breve com mais vídeos. Mas, por enquanto, me despeço.